O governo federal pretende dar andamento na questão da reforma da renda, né? Ela propõe que a isenção do imposto de renda chegue para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Será que chega? Bom, nós vamos saber mais detalhes sobre os impactos econômicos dessa medida. Para isso, nós convidamos aqui para conversar com a gente, né, o economista André Luiz Braga. André, está tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. O governo consegue chegar a R$ 5.000? Nós estamos passando por um momento de um conflito de interesse muito grande, né? Porque uma grande ânsia do governo agora é aumentar a renda, né? A sua arrecadação, aumentar a sua receita. E com isso a gente está passando por esse período nebuloso. Olha, eu preciso aumentar a minha faixa de isenção do imposto de renda, mas eu preciso aumentar a arrecadação. Como o governo vai enfrentar isso? Eu acredito que para 2025 ainda não chegue nesse patamar. Quem sabe 2026 ou 2027. Pois é, agora esse ano já começou a melhorar um pouquinho, né? Sim. Passou para 2.000 e quanto? 2.800 e alguma coisa, né? Isso, quase 2.900. Quase 2.900. Agora, essa foi uma promessa, inclusive, dos dois candidatos na época, né? Agora, você acredita que o governo teria condições de chegar a quanto até no final desse mandato? Acredito que até o final do mandato ele deva alcançar próximo aos R$ 5.000. Mas essa promessa de campanha eu não vejo ela sendo cumprida agora. Muito por questão dessa necessidade de aumento de receita que o governo federal está no momento. E se a gente tivesse tido sinais nessa última melhoria da faixa que foi feita no final do ano passado e início desse ano, a gente teria um sinal um pouco mais avançado pelo que tivemos, né? Infelizmente, a gente não chegou nem próximo a isso e acredito também que isso deva continuar. Então, os sinais que a própria Receita Federal deu não chegou a esse patamar todo. André, se a gente está falando dos números do governo, do caixa do governo, é isso? Agora, quando a gente olha para o trabalhador, essa medida é extremamente necessária, né? Quando a gente olha para o caixa do trabalhador, sim, Jordavar, muito, porque você pega um cidadão que hoje ganha um pouco mais de 2 salários mínimos, ele já está pagando imposto de renda. Então, você às vezes não está atingindo uma população que, teoricamente, ela é bem mais carente. Então, a gente precisa sim fazer uma reforma da renda, a gente precisa trabalhar a renda de forma diferente. O imposto sobre a renda, ele é um imposto mais que tem um equilíbrio maior, porque quem tem mais paga mais, quem recebe mais paga mais, quem recebe menos paga menos. E quem tem muito, que é exatamente aquela conversa que o governo sempre falou da taxação das grandes fortunas. Como é que está sendo discutido isso hoje no Congresso? Olha, existe uma pressão, eu acredito que essa pressão seja muito mais popular do que dos congressistas para que isso evolua, né? É viável? Viável é. Agora, se é politicamente... Se vai passar é outra coisa, né? Politicamente viável é outra história, né? A gente vê tanto as grandes fortunas quanto os grandes fundos de investimento, eles fazem automaticamente muito lobby para que isso não passe, né? Porque assim, atinge diretamente eles. Tá, vamos traduzir isso, né, para que a população saiba exatamente o que significaria isso. Por que taxar a grande fortuna? Todos os grandes países do mundo, a maior taxação que existe é sobre a renda. Eu acho o interessante é explicar para a população que imposto sobre consumo, ele deixa o preço do produto mais alto e limita o consumo. Então, quanto menor o imposto sobre consumo, melhor é para a população. Isso a gente está vendo o que está acontecendo com a reforma tributária. Mas nós vamos ver esse impacto daqui a 10 anos. É bom lembrar todo mundo disso. E a maneira que eu tenho de tributar a população de forma mais que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos é sobre a renda. Então o governo ele taxa, todos os governos taxam tanto renda quanto consumo, mas os países mais desenvolvidos eles taxam mais renda para ter as receitas do governo do que consumo, porque quanto menos consumo eu taxo,
mais os produtos ficam em conta, com preço menor, e mais economia vai gerar. Então, isso para quem recebe menos, para o pobre, é mais viável uma taxação menor sobre consumo. Ô André, é aquela frase que a gente sempre fala que o rico não paga imposto. Paga, mas não da maneira como deveria, né? Acho que o jeito certo de falar não ele paga, mas ele consegue ter artimanha suficiente para pagar menos ou para pagar de uma forma que isso não o atrapalhe. Então ele tem um corpo jurídico, ele tem um corpo de contabilidade, ele tem vários mecanismos que ajudam ele a diminuir os impostos. Quer dizer, se a gente pensar o benefício para o rico é mais fácil do que para o pobre, né? Aí eu acho que essa frase é a mais correta de todas. Tá certo. Vamos esperar, né, que essa discussão realmente atinja, que é uma situação difícil. A gente sabe que lá dentro do Congresso tem grandes fortunas, né? Isso vai ter uma dificuldade muito grande de passar. Mas é importante a gente debater e é uma medida extremamente viável. André Luiz Braga, economista, obrigado mais uma vez pela sua entrevista com a gente. Obrigado, boa tarde a todos.